Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Hoje nosso tema é elaborando um plano para a capacitação dos profissionais. As tecnologias de informação e comunicação têm incentivado a rápida expansão da educação à distância. O grande salto teve início a partir do ano 2000, quando a legislação brasileira abriu um leque de possibilidades para a criação de novos cursos. Muitas instituições aproveitaram a oportunidade e passaram a ofertar cursos livres de graduação ou até de pós-graduação, utilizando diferentes tecnologias, mídias e desenvolvendo modelos pedagógicos variados. O uso das tecnologias de informação e comunicação pode ser visto como uma estratégia eficaz de ampliação das possibilidades de acesso à educação, além de uma alternativa eficiente para a aprendizagem significativa dos alunos. Por meio dessas tecnologias, espaços mais abertos se constroem, possibilitando aos profissionais aprenderem permanentemente, solucionando os problemas de falta de acesso à educação e das dificuldades de estudo em local e horário rígidos. No entanto, para a construção de cursos na modalidade à distância, focados na aprendizagem dos alunos, muitas decisões e ações se fazem necessárias por parte das instituições. A principal delas diz respeito à alteração significativa dos processos que envolvem a implantação e o desenvolvimento de cursos na modalidade à distância, além, é claro, de uma mudança significativa da concepção de educação. Vale ressaltar que o processo de educação à distância demanda profissionais que desenvolvam um projeto pedagógico que busque envolver o aluno com o desafio de aprender, estabelecendo uma relação de colaboração entre professor e aluno, incentivando a participação ativa de todo o grupo. Diante deste contexto, cada vez mais é necessário profissionais multiespecialistas capazes de planejar, de organizar, de produzir, de ofertar, de gerir e de avaliar cursos e programas à distância ou mistos, utilizando as diferentes tecnologias disponíveis. Em relação aos diferentes tipos de profissionais, Ronaldo Guzmão faz uma comparação interessante. O profissional generalista, por exemplo, é um profissional circular, sabe quase nada de quase tudo. Já o profissional especialista é um profissional plano, sabe tudo sobre uma única coisa. Enquanto o profissional multiespecialista é um profissional poliedro, uma vez que ele sabe muito sobre muitas coisas. Esse autor diz ainda que o forte desse profissional é a vantagem competitiva que ele desenvolveu em virtude de ser polivalente. Assim, na educação à distância, em vez de termos profissionais especialistas extremamente focados num campo específico do saber, privilegiam-se os profissionais multiespecialistas, pessoas com formação multidisciplinar aprofundada, capazes de tratar um problema de maneira holística, com toda a sua complexidade. Cada vez mais, os profissionais precisam se qualificar como gestores, educadores e técnicos, a fim de poder propiciar processos de mudanças e de inovação em suas instituições. A dificuldade está em como e onde encontrar profissionais multiespecialistas para atuar na educação à distância. Uma opção viável para as organizações é investir na formação de suas equipes. Visando a qualificação de seus profissionais, as universidades corporativas, organizações governamentais e centros de formação e desenvolvimento de pessoas devem ter uma política efetiva de capacitação. As tecnologias da informação e da comunicação impõem novos desafios à educação, principalmente no que se refere à articulação das mídias para a criação de ambientes propícios para a aprendizagem. Bom, nós temos percebido que o conceito de mídia integrada tem sido utilizado como uma alternativa viável no desenvolvimento de cursos à distância. Embora o uso das mídias integradas
possa ser um dos pontos importantes na educação à distância, tal utilização não garante o sucesso para ensinar e aprender nessa modalidade, principalmente se a base tecnológica não estiver aliada à base pedagógica. Por isso, cada vez mais são necessários programas específicos de capacitação, capazes de propiciar o desenvolvimento de novas competências por parte dos profissionais envolvidos. Dentre os principais desafios a serem enfrentados pelos profissionais de educação à distância, nós podemos destacar a escolha, a criação, a adaptação e a avaliação de diferentes modelos pedagógicos, a seleção das mídias, as tecnologias e as abordagens adequadas a cada ação de capacitação, a produção de materiais didáticos, o planejamento, o desenho, a produção e a avaliação de programas de educação à distância, a definição de critérios válidos de avaliação de aprendizagem, de acordo com os objetivos educacionais, a aplicabilidade da aprendizagem no ambiente de trabalho. Considerando os desafios a serem enfrentados pelos profissionais da educação à distância, sugerimos o desenvolvimento de um plano de capacitação organizado em 3 importantes fases. A primeira delas é denominada de Fase 1, diagnosticar para planejar. Essa é a fase da análise do contexto organizacional e do preparo da cultura organizacional. Nessa fase são levantadas algumas questões importantes que afetam as organizações de aprendizagem. Como lidar com as dificuldades de se trabalhar com vários profissionais que não dominam necessariamente os novos códigos culturais da inovação tecnológica e que, portanto, têm dificuldades reais para se apropriar das potencialidades de acesso e de construção de conhecimentos via tecnologias da informação e comunicação. Como desenvolver ou adquirir conteúdos customizados, ou seja, aqueles conteúdos específicos do processo de trabalho da organização e que comumente não são possíveis de serem fornecidos pelas universidades tradicionais, nem tampouco contemplados nos pacotes dos fornecedores profissionais. Quais são efetivamente os objetos e programas de aprendizagem disponíveis e necessários para atuar na educação à distância nas organizações? Que conceito de organização de aprendizagem pode advir da reflexão das práticas já existentes? Após o levantamento dessas questões, então, é necessário realizarmos um mapeamento da organização com o intuito de verificar a infraestrutura disponível para desenvolver programas de educação à distância, como será a produção do material didático, a existência de profissionais titulados e ou qualificados para atuar na modalidade de educação à distância, quais são as possíveis parcerias na oferta de programas de educação à distância, as práticas desenvolvidas pela organização em educação à distância ou híbridas. Bom, após então a realização desse mapeamento, é necessária a realização de uma pesquisa para verificar quais são as competências existentes nos profissionais e quais aquelas competências que precisarão ser desenvolvidas para que eles possam atuar na modalidade à distância. O próximo passo consiste na concepção ou na adaptação de um plano de capacitação para o desenvolvimento de competências a serem desenvolvidas. A segunda fase é denominada de Fase 2, desenhando, implementando e avaliando. Nesta fase, se sugere a utilização da avaliação ex ante, referente à análise de contexto, de clientela e da avaliação diagnóstica, com a finalidade de auxiliar na tomada de decisão sobre as competências a serem desenvolvidas. A avaliação ex ante deve ser realizada no começo de um projeto, antecipando fatores que influirão sobre ele.
tem por objetivo proporcionar critérios para uma difícil decisão. Verificar se o projeto deve ou não ser implementado. Notamos que o maior desafio da gestão de pessoas é saber onde a instituição está e, principalmente, onde quer e precisa chegar em termos de desenvolvimento de competências. Um importante referencial em relação ao planejamento das ofertas de capacitação são os dados apresentados nesta pirâmide da aprendizagem. Essa pirâmide nos indica a porcentagem de aprendizagem nova que os alunos conseguem recordar depois de terem sido expostos a diferentes estímulos. Esse é o resultado da famosa pesquisa atribuída ao National Training Laboratories. Por exemplo, quando assistimos a uma palestra ou uma aula expositiva de 50 minutos, com o professor falando o tempo inteiro, nós, no papel de ouvintes, só nos lembraremos do que ele disse durante uns 2 minutos e meio, cerca de 5%. O restante da fala, nós esqueceremos completamente. Os dados apresentados nessa pirâmide mostram ainda a importância da participação dos alunos em grupos de discussão, em oficinas práticas ou outras atividades, na verdade, que permitam repassar a outras pessoas as informações aprendidas e imediatamente colocar em prática o conhecimento construído. Bom, inicialmente, isso não deveria ser novidade, pois Confúcio já disse algo semelhante há 2.500 anos atrás, quando comentou: o que eu ouço, eu esqueço. O que eu vejo, eu me lembro. O que eu faço, eu compreendo. Nesta segunda fase, devemos fazer algumas reflexões capazes de nortear o plano de capacitação a ser desenvolvido nas organizações. Afinal, como utilizar o capital intelectual de cada profissional? Como propiciar a atualização com as novas tecnologias? Como desenvolver as competências dos profissionais? A etapa seguinte diz respeito à elaboração do desenho do plano de capacitação. Para isso, várias atividades são sugeridas. Realização de seminários, fóruns ou mesas redondas, a fim de preparar a cultura organizacional para a educação à distância. Dentre os principais temas a serem abordados, nós podemos destacar cenários, modelos e perspectivas da educação à distância. As tecnologias de informação e comunicação. A legislação da educação à distância. As políticas nacionais e estaduais de educação à distância. A política interna das organizações. Uma outra atividade interessante é organizar visitas técnicas a centros de referência em educação à distância e instituições com experiência em modalidades híbridas de ensino-aprendizagem. É muito importante conhecermos experiências de instituições com expertise em educação à distância. Para esse tipo de atividade, sugerimos o uso do benchmarking, que é um processo contínuo e sistemático que permite a comparação das performances de uma empresa com a de seus concorrentes, visando melhorar a competitividade. Esse processo é importante porque ele possibilita que as melhores práticas sejam discutidas e incorporadas pela organização. Além disso, o benchmarking motiva os profissionais, deixando-os mais receptivos para utilizar as práticas de excelência, identificar os avanços tecnológicos que não eram conhecidos, oportunizando contatos e interações com valor inestimável para o futuro crescimento profissional. Isso também é uma vantagem do benchmarking. Temos também um outro tipo de atividade, como a participação em congressos, seminários e encontros de educação à distância para compartilhar experiências e estabelecer parcerias com empresas e profissionais especialistas. A participação de profissionais em congressos e seminários e demais encontros é importante para a observação das tendências educacionais e dos últimos avanços tecnológicos nesta área de educação à distância.
Dentre os principais eventos existentes relacionados à temática de educação à distância, eu gostaria de citar os eventos organizados pela ABED, Associação de Educação à Distância. No site da ABED, www.abed.org.br, nós podemos encontrar o catálogo de cursos de educação à distância no Brasil, como também temos a oportunidade de ter acesso à Revista Brasileira de Aprendizagem Aberta e à Distância. Uma outra opção que pode conter no desenho do plano de capacitação é incentivar a formação de tutores e especialistas em educação à distância. Nós sabemos que um dos principais problemas que afligem a educação à distância é o alto índice de evasão observado em muitos cursos. Proporcionalmente, a evasão na EAD é maior do que a de cursos presenciais por motivos diversos. Dentre eles, a sensação de isolamento, de estar sozinho, conforme o relato de muitos alunos. Não é tanto a distância física ou geográfica que incomoda os alunos, mas o distanciamento humano, comunicativo, o distanciamento relacional. A maioria das pessoas envolvidas com o planejamento e a gestão de EAD concorda que o tutor tem funções decisivas para o sucesso de um curso ofertado à distância. Daí a importância de se investir cada vez mais na sua formação. Sendo assim, cursos de formação de tutores e de especialistas em educação à distância fazem parte do portfólio de muitas organizações que querem oportunizar a formação de seus colaboradores em tempo compartilhado, o que significa liberar o colaborador em 50% do tempo necessário à formação. Nos outros 50% do tempo, o profissional, então, se organiza para o estudo de acordo com as suas necessidades. Os autores Moore e Gregg nos lembram ainda que pesquisar websites de centros de pesquisa, de organizações internacionais e outras fontes de informações sobre a temática de educação e tecnologia deve fazer parte das prioridades da instituição. Assim, vale a pena conhecermos agora alguns sites interessantes que podem orientar as nossas pesquisas sobre o assunto. O primeiro deles é o site da Unesco, cujo endereço você está vendo aí na sua tela. O website da Unesco nos traz várias informações em relação à educação, particularmente em países em desenvolvimento e em economias emergentes. Se você pesquisar neste site sobre a questão do aprendizado aberto e à distância, você encontrará atividades de treinamento, arquivos, publicações, estatísticas, além de muitos outros tópicos relevantes. Temos ainda um outro site interessante, que é o site do Instituto Universitário de Educação à Distância. Esse instituto se localiza na Universidade Nacional de Educação à Distância, UNED, em Madrid, na Espanha. Um outro site importante é o do International Center for Distance Learning, cujo endereço você está vendo na sua tela. Este Centro Internacional para Aprendizagem à Distância é localizado na Universidade Aberta Britânica. Ele foi criado em 1978 para servir de centro de documentação para educação à distância. Ele tem um banco de dados para pesquisa composto de mais de 11 mil resumos de livros, artigos de periódicos, estudos apresentados em conferências e dissertações. Bom, nós temos também o site da Associação Ibero-Americana de Educação Superior à Distância, cujo endereço você está vendo na sua tela. Essa associação, com sede em Madrid, na Espanha, tem o patrocínio da UNED e é composta por aproximadamente 50 instituições interessadas no desenvolvimento de programas de educação à distância em espanhol e português. Podemos destacar ainda o consórcio Rede de Educação à Distância, o CREAD. Você está vendo aí o endereço na sua tela. Esse é o consórcio interamericano de educação à distância das Nações das Américas. Ele foi fundado em 1990 e funciona por meio da cooperação interinstitucional no compartilhamento de recursos e de parcerias. Bom,
uma outra atividade que deve constar no plano de capacitação consiste em elaborar uma programação de cursos e oficinas para capacitar os profissionais. Como a educação à distância tem um caráter multidimensional de atuação, para desenvolver projetos com qualidade, é necessário cada vez mais o investimento na formação de uma equipe multidisciplinar. Desta forma, a fim de oferecer aos educadores, técnicos e gestores das organizações o desenvolvimento de diferentes competências, foi elaborado um modelo de plano de capacitação para que esses profissionais adquiram expertise para planejar as ações de capacitação. Vamos conhecer agora as principais competências a serem desenvolvidas pelos profissionais, bem como os principais eventos criados a fim de desenvolvê-las. Competência de design instrucional. Sugestão de evento para desenvolvê-la. Curso sobre planejamento, design, produção e avaliação de programas de educação à distância. Competência tecnológica. Sugestões de eventos para desenvolvê-la. Oficina sobre Moodle, sistema de gerenciamento de cursos, ou sobre algum outro ambiente virtual de aprendizagem. Oficina, comunidades virtuais de aprendizagem. Oficina, administração da prática de videoconferência. Oficina, tele, vídeo, áudio e webconferência. Competências gerenciais. Sugestão de evento para desenvolvê-las. Curso, gestão de sistema em EAD. Competências de mediação e competências administrativas. Sugestões de eventos para desenvolvê-las. Curso, gestão do e-learning. Curso, formação de orientadores para EAD. Competências pedagógicas. Sugestões de eventos para desenvolvê-las. Curso, elaboração de projetos em EAD. Oficina, produção e avaliação de material didático para EAD. Curso, o uso da web na prática docente. Curso, planejamento e produção de material didático para EAD. Competências de autodesenvolvimento. Sugestões de eventos para desenvolvê-las. Oficina, oratória e técnicas de apresentação. Oficina, Media Training. Bom, o plano de capacitação deve também ter ações para criar comunidades virtuais de prática e de aprendizagem. As comunidades virtuais de prática e de aprendizagem surgiram com o advento da internet. Elas têm sido consideradas como redes eletrônicas que reúnem indivíduos por vontade própria, engajados numa prática comum para trocar experiências e informações a respeito de um determinado tema com outros indivíduos. A busca de informações normalmente é feita por meio do envio de uma mensagem à comunidade, a qual alcança rapidamente outros participantes que compartilham informações particulares em resposta. Manuel Castells enfatiza que nas comunidades virtuais também se constroem afinidades, parcerias e alianças intelectuais, sentimentos de amizade e outros que se desenvolvem nos grupos de interação, da mesma forma como acontece entre pessoas que se encontram fisicamente para conversar. Vale destacar que uma comunidade que sustente uma efetiva rede de comunicação aprende com seus próprios erros, pois estes são compartilhados por toda a rede e voltarão para sua origem por meio de laços de realimentação. Em função disso, a comunidade pode corrigir seus erros, autorregulando-se e auto-organizando-se. Para isso, as comunidades virtuais devem ter uma organização própria, serem autossuficientes e auto-organizadas. Devem ter vida social ativa, pois é essa vida social que proporciona os laços fundamentais para a criação e para a manutenção da sensação de pertencimento, que virá a motivar a participação de todos os seus integrantes.
Um plano de capacitação deve também incentivar a produção de artigos e relatos de casos. As experiências com educação à distância devem ser sistematizadas na forma de artigos, os quais devem ser enviados para congressos da área e publicados também em revistas eletrônicas e repositórios institucionais e temáticos. Uma outra atividade que pode constar no plano de capacitação consiste em criar e-portfólios. Um e-portfólio é um sistema de avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Ele pode ser considerado como uma espécie de dossiê eletrônico com evidências do percurso da aprendizagem do aluno. O e-portfólio ele pode ser consultado pelos professores orientadores a qualquer momento. E por último, podemos destacar o suporte técnico e pedagógico às ações de capacitação. Essa estrutura é fundamental dentro das organizações, uma vez que ela dará suporte aos profissionais que atuarão na modalidade à distância, seja por meio de assessoria ou consultoria aos grupos de trabalhos ou através das equipes de especialistas e tutores. Sugerimos que os materiais utilizados no plano de capacitação sejam disponibilizados a todos os participantes em um repositório, um local comum do curso. O incentivo ao compartilhamento dos portfólios individuais e de outros materiais pode enriquecer ainda mais a construção do conhecimento do grupo. A terceira e última fase do plano de capacitação é denominada de fase 3, avaliando o impacto nas organizações. Essa é a fase de avaliar as ações desenvolvidas, medindo o impacto individual e coletivo do plano de capacitação. Essa avaliação é chamada de ex post, uma vez que corresponde à etapa de avaliação dos resultados finais em função dos objetivos pré-definidos. O aspecto essencial deste tipo de avaliação ex post é justamente a comparação dos resultados alcançados com objetivos propostos. Sugere-se ainda que depois de, no mínimo, 6 meses após participar da capacitação, os profissionais realizem uma autoavaliação e participem de entrevistas com suas gerências para verificar de que maneira o profissional está aplicando os conhecimentos construídos durante a capacitação. Também é importante avaliar quais produtos e quais serviços foram criados, compartilhados e disseminados a partir da capacitação. Para isso, há vários indicadores de avaliação do plano de capacitação que devem ser observados, como vamos verificar agora. Quais os benefícios individuais, coletivos e organizacionais? Quantos profissionais foram capacitados? Onde estão localizados estes profissionais? Quantas horas de treinamento? Quais os contatos e inter-relações oriundas do plano de capacitação? Como os profissionais têm aplicado de forma eficaz o conhecimento construído na capacitação? Quantos projetos em educação à distância ou blended learning foram elaborados e desenvolvidos? Quantas pessoas utilizaram o Moodle para desenvolver cursos online, para gerenciamento de projetos e comunidades de prática? Quantos centros de referência em EAD foram visitados? Quais as melhores práticas de EAD que foram experimentadas e aperfeiçoadas ou adaptadas à organização? Quantos profissionais buscaram se especializar em EAD? Quantos tutores foram capacitados para atuar em cursos e-learning, em teleconferências e em cursos mistos? Qual o percentual de profissionais satisfeitos com a capacitação e que se encontram motivados para atuar na educação à distância? Quantos e-portfólios foram criados a partir da capacitação? Quantos artigos e relatos de casos sobre as experiências com a educação à distância foram produzidos e publicados? Qual a receita investida no plano de capacitação?
Sabemos que para a empresa inovar e tornar-se mais competitiva, a organização deve investir continuamente em seus profissionais. Pensando nisso, espera-se que as organizações utilizem uma metodologia adequada para que os profissionais possam desenvolver as competências necessárias para planejar, desenhar, produzir e avaliar programas de educação à distância. Assim, eu gostaria de finalizar esta aula lembrando que o primeiro grande passo para qualquer instituição que queira começar sua caminhada em educação à distância é organizar um plano de capacitação adequado que prepare um grupo de multiplicadores. A partir dos conhecimentos construídos, este grupo poderá planejar a melhor forma de implantar efetivamente a EAD na instituição. O trabalho em parcerias com outras instituições também é um passo muito importante para a construção coletiva de projetos que podem contribuir para um crescimento mais acelerado da EAD em cada instituição. Assim, espera-se que o modelo apresentado nessa aula possa servir de inspiração a todos aqueles profissionais da educação à distância que pretendem fazer a diferença nos projetos desenvolvidos em suas instituições. Para aprofundar os seus conhecimentos sobre os principais assuntos apresentados nessa aula, visite o site do Ministério da Educação, o MEC, disponível no endereço eletrônico que você está vendo na tela. Uma opção interessante durante a sua navegação é conhecer o trabalho realizado pela Secretaria de Educação à Distância, SEAD. Dentre os principais programas e serviços ofertados, vale a pena conhecer o Sistema Universidade Aberta do Brasil, eProinfo, DVD Escola, Domínio Público, ETEC, Mídias na Educação, Formação pela Escola, TV Escola, etc. Boa navegação e obrigada por sua companhia nesta aula. Ótimos estudos!